Bem-vindo, muito bem-vinda. Olha só, essa nossa live termina com a oportunidade de ingressar nessa turma de holding e de proteção de patrimônio, família e empresa. Essa aqui, então, é a nossa última live e é a live de como precificar, o que a gente pode fazer e por que essa precificação acaba dando certo, por que essa precificação acaba sendo melhor para trabalhar com holding e com proteção de patrimônio, família e empresa. Olha só, eu me dei conta que quem trabalha com holding geralmente pensa em entregar o planejamento. E aí essa entrega do planejamento, ela é feita num pensamento que é o pensamento de preciso fazer e entregar uma holding. Então o cliente chega e diz assim, olha, eu quero que você me entregue uma holding. Aí o pensamento do advogado é claro, vou te entregar uma coisa chamada holding. E nessa ideia de holding, a gente tem um parafuso. Por que, Simone, que tu fala que é um parafuso? Por que tu tá falando esse assunto de parafuso com a gente? Porque assim, o parafuso é a ideia do advogado de ter de entregar alguma coisa fechadinha, redondinha, como se fosse um produto para a pessoa. Então, quando uma pessoa contrata um serviço de holding, ela imagina que ela está contratando papéis, ela imagina que ela está contratando 3 ou 4, 5 folhas de papéis. E aí, na cabeça dela, é muito simples, é só o advogado chegar ali, redigir os papéis e está dominado. Acontece que muitas famílias, mas muitas famílias mesmo, têm vulnerabilidades ao longo desse processo. E as questões estratégicas vão atrapalhando significativamente para que eu consiga chegar nesse resultado aqui que a pessoa quer ou deseja. A ideia que eu tenho, gente, dentro desse método que entrega proteção de verdade, é que a gente possa trabalhar com várias fases disso. Então, se você dá uma olhada num inventário, um inventário ele parte de uma ideia de que eu vou reunir todo o patrimônio e eu tenho que dividir esse patrimônio. Esse inventário ele tem algumas questões que não mudam. Então, sempre que eu tiver uma situação de inventário, eu tenho lá uma situação de questões relacionadas às famílias, e se eu tiver empresa, eu tenho questões relacionadas à empresa. E aí as pessoas sempre ficam assim, mas Simone, como é que eu faço para o cliente entender que tem uma questão família e empresa? Vamos lá conversar e vamos ver como é que a gente precifica isso de um jeito que a pessoa entenda que é um grande benefício para ela fazer isso, certo? Então, assim, vamos lá conversar sobre esse assunto. Aqui, bora lá. Antes de mais nada, vocês estão me ouvindo, gente? Quem tá aí, tá me ouvindo direitinho? Bora lá. Quando a gente está fazendo um inventário, a gente precisa mostrar para o cliente qual é o impacto financeiro que essa questão tem na vida dele. Quanto de dinheiro ele vai precisar investir para chegar nesse lugar de ter os bens separados, etc e tal. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a seguinte situação. Eu tenho lá R$1 milhão de patrimônio, certo? E no inventário, gente, é natural que eu tenha vínculos e eu tenha custos envolvidos. Então, esse R$1 milhão, ele vai impactar da seguinte forma. No primeiro momento, eu já parto de 10% de honorários. Então, eu já tenho aqui R$100 mil comprometidos que vão ser honorários. Eu também tenho custas. E as custas judiciais ou extrajudiciais, elas são relacionadas ao montante do patrimônio, certo? Então, ó, a galera da minha equipe está dizendo que o link não está funcionando. Será que não está funcionando? Para mim está funcionando. Então precisaria de uma ajuda de alguém aí, porque para mim está funcionando, para mim está ao vivo. Deixa eu mostrar para a galerinha aqui, ó. Aqui, ó.
Ao vivo, transmissão, em princípio, funcionando, galera. Então, bora lá. O que acontece com essa precificação, então? 10% disso tá relacionada. O link do YouTube está quebrado. Olha lá, ó, o advogado de patrimônio me ajudando aqui a identificar que o link do YouTube está quebrado, equipe. Ó, aí, ó. Link do YouTube quebrado. Alguém me dá um help. Eu vou encerrar a transmissão e começar de novo, então. Bora lá, será que eu 60 e 100 mil reais, certo? Ah, sim, Simone, mais um inventário. Mas lembra que o que a gente está fazendo para a pessoa é eliminando o inventário, ou ao invés de eliminar o inventário, o que a gente está fazendo é minimizando a complexidade desse inventário. Significa dizer que o parâmetro na nossa cabeça é esse. Ah, mas aí o cliente não vai contratar. O cliente não vai contratar se ele pensar que o que você está entregando para ele é um monte de folha de papel que correspondem a uma holding, ou um monte de folha de papel que correspondem a um testamento. A única coisa que não pode estar na cabeça do cliente é que você vai entregar para ele uma coisa que seja um objeto. Então, tem que tirar isso da mente do cliente. Como é que a gente tira isso da mente do cliente? Separando e mostrando para ele quais são os custos com o inventário. Então, se fosse R$1 milhão e ele tivesse 3 filhos, então filho 1, filho 2, filho 3, ele teria a expectativa de ter 333 mil para cada filho. Só que eu tirei R$100 mil dos honorários. Aí eu vou tirar de 2 a 4% de custas e de 2 a 4%. Ó, o link certo do YouTube. Colega, muito obrigada. De 2 a 4% do YouTube não, de 2 a 4% do patrimônio de custas extrajudiciais. Olha lá, erro, mais uma transferência usando o URL primário lá e o URL do backup. Olha lá, alguma coisa estranha, não sei o que se passa. Eu vou continuar por aqui, vou continuar entregando a live, depois a gente vê o que a gente faz. Mais de uma transferência usando a URL, não sei o que se passa, não sei nada de tecnologia. Então, beleza, bora conversar aqui. A gente tem R$100 mil que já sai do patrimônio e a gente tem R$40 mil que já sai do patrimônio em estados, que é 20 mil que já sai desse patrimônio, tá bem? E aí, esses 20 mil que já saem desse patrimônio aqui vão ser retirados desse 1 milhão. Então, eu não tenho mais 1 milhão. Eu agora tenho 900 mil e pagando os 20 agora eu tenho 880 mil reais. Ok. Além disso, eu tenho um imposto de transmissão, que eu vou colocar a alíquota máxima que está prevista na reforma tributária, que é 8%. Então, 8%, tiro mais 80 mil reais. Eu estou em 800 mil reais. E aí, eu já não tenho mais um patrimônio de 1 milhão, eu tenho um patrimônio de 800 mil. E aí o pessoal pensa assim, não, mas tá tranquilo, porque 800 mil vai dividir, resultou, tá? Não tá tranquilo. Porque esse patrimônio, se for imobilizado, apartamento, eu vou precisar vender. E se eu precisar vender esse apartamento, o que a gente vai ter de problemática? O que a gente vai ter de dificuldade? Provavelmente a gente tem um deságio. E hoje os deságios para uma venda rápida, eles são de 30%. Então, eu estou falando aqui de 700 mil reais com uma venda efetiva. E aí, um patrimônio que era de 1 milhão de reais acaba sendo um patrimônio de 700 mil reais. Isso significa, gente, que a gente está diante de pelo menos, olha só, eu recebo 700 mil e eu tiro 300 e poucos mil reais aqui. Então, os filhos acabam recebendo cerca de metade do patrimônio. Então, isso a pessoa precisa ficar sabendo. E por que a pessoa precisa ficar sabendo? Porque isso aqui ancora a pessoa na perda e mostra para a pessoa qual é o risco da nossa atuação patrimonial.
Tá, Simone, mas é muito difícil que a gente consiga se organizar dessa forma, é muito difícil que a gente consiga saber, então, como precificar. Eu já disse para vocês que os parâmetros de inventário estão entre 6% e 10% de honorários. De forma que, se eu vou fazer uma coisa extrajudicial, me parece extremamente tranquilo que a gente impute algo em torno de 3% desses honorários. Ai, Simone, mas como é que eu vou fazer a pessoa? Porque as pessoas não gostam de pagar percentual dos honorários. É muito difícil a pessoa ter esse valor para investir. A minha ideia é sempre trabalhar com o melhor para o cliente e o melhor para o advogado também. A galera que está no YouTube pode me dar um feedback para saber se está funcionando ou não? Por gentileza. Se um valor possível para a gente é 3%, olha lá, ó. Qualquer coisa, gente, que comece numa metade, ó, e vá até 3%, é algo que vale muito a pena para o cliente. Porque ele está economizando metade do patrimônio dele só com aquilo que tu está entregando. Só que se eu disser para a pessoa especificamente que é assim que eu cobro, vai ter gente que não está acostumado com isso e vai achar muito ruim. Então, a ideia é dividir essa contratação em duas grandes partes. E aí, galera, a galera que já está dentro da pós já vai receber este material aqui, ó, que é o mapa estratégico da venda. E quem vai receber esse mapa estratégico da venda aqui já vai ter as fases bem definidas justamente e juntamente com aquilo que a pessoa tem que fazer. Então, fase número 1, explicar o posicionamento e a atração. Explica como é que a gente faz. Fase número 2, a contratação e a condução para o primeiro atendimento. Fase número 3, o que tem que fazer no atendimento? Isso aqui já vai estar para vocês. E vai estar também lá no manual do progresso do especialista, a indicação do que você vai ter que prestar atenção nessas tabelas aqui, ó, bem detalhado, quais são os vínculos, qual é a situação que a gente tem relacionada a cada uma das empresas, por exemplo. E isso aqui, gente, faz toda a diferença na hora dessa precificação. É importante que vocês saibam que toda a contratação parte de uma fase que é de atração, e hoje a gente tem espaços de atração que são maravilhosos, que são essas redes sociais, e você não precisa estar gravando vídeo, nem fazendo live, nem nada disso. Você não vai precisar fazer isso. Por que você não vai precisar fazer isso? Porque a gente tem jeitos de se posicionar no Instagram sem tanta exposição. Por isso que eu criei mais esse conteúdo aqui que está dentro da pós, que é o baralho. Eu chamei de baralho por conta que são cartas que estão aqui dentro, mas essas cartas, gente, elas são relacionadas a cada publicação e cada postagem. Então, eu abri aqui essa aqui é a carta da primavera, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse conteúdo de atração. A carta 22 das 366 ideias de conteúdo. Acordos prévios evitam crises futuras. Apresente a eficácia dos pactos familiares bem estruturados. A opção número 1, um carrossel com duas histórias fictícias. Uma família com acordo e uma família que não tem acordo, na modalidade de contrastes, e a gente tem desfechos diferentes. Essa é a opção 1. E a opção 2 desse mesmo dia, uma enquete no Stories. Você já pensou em formalizar um acordo entre irmãos? E aí, com essas respostas, a gente vai dando o desfecho do seguinte. Isso aqui faz parte do posicionamento. E aí, depois do posicionamento, aí sim a gente entra nessa segunda fase aqui, que é o contato. E aí, o primeiro atendimento. Então,
A ideia é conectar isso. Quando o cliente já sentou na sua frente, aí você mostra para a pessoa como que isso vai funcionar. E como que você vai mostrar para a pessoa? Você vai explicar para ela que você trabalha em fases e que essas fases, elas são divididas em duas grandes fases gigantes. Só que neste momento você vai apresentar para a pessoa essa nossa fase, que é a fase 1. E essa fase 1 é composta de 4 etapas específicas. E alguns dos senhores e das senhoras vão me olhar e vão dizer: não, mas eu trabalho com 3 fases. O meu desafio para vocês é que vocês pensem e entendam isso como 4 fases. Eu vou explicar para vocês como é que funcionam as fases. Isso, gente, para quem já está na pós, aproveitando que hoje é o último dia das inscrições, então quem não entrar, infelizmente vai perder a oportunidade de estar nessa turma aqui, certo? E aqui a gente tem 4 fases. Onde é que está isso na plataforma, Simone? Onde é que está isso? É na nossa plataforma. Isso está, gente, lá na aula sobre precificação, certo? E quem vai estar comigo na aula próxima sobre precificação já vai ter a oportunidade da gente conversar disso em números. A fase 1, gente, ela é uma fase que é a fase da análise de riscos e do diagnóstico. E veja bem comigo, eu não vou dar estrutura para a pessoa entregar para o sobrinho fazer, gente. Eu vou levantar os riscos que nós temos no negócio da pessoa. Só que dentro do meu método, vocês já sabem que é primeiro as pessoas, depois as relações, e só depois é que a gente vai olhar para o patrimônio. E esses riscos são apresentados exatamente nessa ordem aqui: pessoas, relações e patrimônio. Então, se a pessoa não tem uma união estável constituída, é óbvio que isso é um risco gigante para ela, então a gente precisa sanar esse risco. E o que é a entrega dessa fase 1, dessa contratação? É a análise de riscos. Ah, tá bem, Simone, entreguei essa análise de riscos. Aí a pessoa vai para a segunda fase, que é a chamada rodada de reuniões. Por que eu vou botar aqui uma coisinha que vai e volta? Eu constatei que nos planejamentos a gente tem muitas coisas que vão e voltam. E ontem, na cidade da advocacia, o CEO de uma empresa bem famosa, que tem vários CNPJs aqui da Serra Gaúcha, que é a Chocolates Lugano, que é uma das minhas preferidas, preciso deixar bem claro aqui para vocês. Essa empresa, ela tem exatamente isso. Perguntamos para ele o que era essencial numa advocacia que fizesse esse tipo de planejamento. Sabe o que ele disse? Rapidez. Rapidez é essencial, porque as empresas não têm tempo de ficar esperando as coisas jurídicas, então precisa ser rápido. E aí, essa rodada de reuniões, ela evita a delongas, a coisa de ficar eternamente falando sobre isso. Nesse momento, a gente faz uma agenda com as pessoas e essa agenda, ela vai sendo atendida a partir daquilo que a gente colocou. E a partir dessa agenda, a gente já sai com o plano dos próximos passos. Ah, Simone, mas em termos de precificação, porque tu falou que essa aula aqui ia ser uma aula de precificação. Geralmente, eu procuro colocar nessa primeira etapa algum valor que possa caber dentro do orçamento familiar. Eu tenho até uma estimativa de até 10 imóveis, um valor fixo para fazer essa análise de riscos, que é um valor que é o que sustenta a estrutura das pessoas que trabalham comigo nesse lugar. Mas eu costumo dizer que eu preciso precificar aqui, gente, até 20% dos honorários totais que eu estou estimando aqui ao final. E aí, nessa segunda parte, geralmente cobramos por hora, e aí a gente está entre 10% e 20% desses honorários finais. E depois a gente tem aqui uma expectativa que é trabalhar com os extras.
Por quê? Eu nunca fiz um planejamento sucessório na minha vida que não tivesse nenhum extra. Mesmo as famílias que já estão extremamente organizadas, que já tem tudo ali na ponta do lápis, que está tudo feitinho, etc e tal, sempre falta alguma coisa. E se eu não faço o pacto prévio com essas famílias, dizendo que esse extra pode existir, essas famílias podem acreditar que essa fase 3 aqui, ó, ela está incluída no planejamento. E pensar que vocês estão tendentes a entregar o pacto de união estável, o acordo de sócios, o contrato social de uma vez, coisa que não é verdade. Então, quando a gente olha para esses extras, a gente está pensando em pelo menos 40% daquilo que foi pensado, estimado ali dos 3 a 6%. Esses 40%, gente, eles são equivalentes ao trabalho realizado. Então, você pode cobrar por ato isso aqui. Ah, então quanto que custa um testamento? Tantos mil reais. Quanto que custa o pacto? Tantos mil reais. Quanto que custa para fazer a formalização desse formal de partilha, esse registro do formal de partilha que não foi formalizada lá? Então, aqui a gente tem uma fase 3. Essa fase 3 aqui, gente, não é comum dos advogados normais terem. Essa fase 3, os advogados normais oscilam entre vou ter que entregar porque está dentro do meu pacto, ou não vou ter que entregar, e aí tô aqui irritadíssimo e filho, meu Deus, fiz uma cacaca na precificação. Então, fase 1, análise de riscos e diagnóstico, fase 2, rodada de reuniões, fase 3, os extras. Esses extras, eles são muito importantes porque eles te dão um espaço para fazer efetivamente o planejamento todo. E aí, por último, aí, então, na fase 4, as minutas dessa documentação. Mas essa fase aqui, todo esse 1, é planejamento. Até aqui, gente, é a remuneração do planejamento sucessório ou do planejamento patrimonial. Depois, a gente tem uma fase de implementação, que é a fase da execução. E aí, nessa fase de execução aqui, aí sim, nessa fase de execução, é que a gente tem uma oportunidade, a gente tem um jeito de implementar o restante. E aí os valores já são menores, porque se você olhar que aqui é 40, com as minutas, mais 40 dá 80, aqui é 20, mais 10 deu 110%, então eu já até passei daquilo que estava estimado. Então a ideia é que eu remunere a capacidade intelectiva desse plano aqui, ó, até chegar a essa fase. E a execução, Simone? Coisas pequenas, valores menores que levem a pessoa a contratar. Mas se ela quiser fazer com o contador dela, tá tudo bem também. Porque aí você se desonerou de estar vinculado, subordinado a esse tipo de cliente. Então, a ideia, gente, aqui é precificar de um jeito que favoreça a entrega do cliente. Então, o que acontece? O cliente te paga e você entrega. O cliente te paga e você entrega. O cliente te paga e você entrega. E aí, se ele desistir no meio do caminho, porque muitas famílias desistem no meio do caminho, tá? É bem importante que eu diga isso para vocês. As pessoas acham confuso, as pessoas não querem prosseguir por questões delas, ou olham o preço dos tributos e se assustam. Não vou fazer porque é muito caro fazer isso hoje. Se ela desistir no meio do caminho, você já está remunerado pelo serviço que realizou. E não fica uma situação que é aquela que eu falei do parafuso, que é o seguinte: eu cobrei 250 mil para fazer a holding, só que agora o cliente desistiu. Aí eu não sei se eu tenho que devolver o dinheiro ou não tenho que devolver o dinheiro. Só que eu trabalhei horrores e foi ele que desistiu. Eu fiz toda a estrutura e foi ele que desistiu. Então, essa organização aqui, gente, que é uma organização para entregar de verdade aquilo que as pessoas precisam, ela está dentro da posse.
E ela está dentro da pós de uma forma estratégica, para que vocês também consigam entregar isso para os clientes de vocês. Então, por que é uma pós prático-teórica? Porque ela está a partir da prática. E por que ela está a partir da prática, gente? Porque a gente precisa, desde um roteiro de estudos, que tem o planner lá, que é o roteiro de estudos que a gente tem para entregar. Então, desde um roteiro de estudos do Instituto Digital de Direito até formulário de atendimento, que a própria pessoa vai lá, ó, tem aqui a lista do que ela tem que fazer e preenchendo a partir das famílias, e isso aqui é destacável. Então, isso aqui vai ser usado, então é um bloco de um formulário de atendimentos. Então, até aqui, ó, é o fechamento, os objetivos da pessoa, para quê do cliente, organização, proteção, medidas antecipadas, precisamos de alguma, quais são os documentos a serem solicitados, qual é a observação estratégica desse atendimento, o que a gente tem que fazer por aqui. Isso aqui tudo de um atendimento. Então, você leva junto e vai fazendo, vai preenchendo esse atendimento. Para dizer para vocês que essa data de hoje é a última oportunidade, então, de ingressar nessa turma. Se alguém está com dúvida ainda, pode chamar a minha equipe para saber se alguém está mais, estou mais para o lado de cá, mais para o lado de lá, eu não sei, porque é um investimento que eu não tenho muita clareza, eu estou com outras coisas, não sei se vai dar tempo. Eu posso dizer para vocês que isso a gente fez o plano de estudos, até marquei aqui para mim, ó. Eu tenho um plano de estudos de 4 meses. E aí, a partir disso, a gente tem indicação de quantas aulas que a pessoa vai precisar assistir para fechar a pós-graduação em 4 meses. Então, não é muita desculpa. Aí vocês vão dizer, mas como assim, Simone? A gente tem, por exemplo, a ideia da gente ter lá 50 minutos por dia e tá tudo certo. Se eu tivesse 50 minutos por dia para conseguir olhar para esse assunto, eu faço lá para o seu mesmo. O que é 50 minutos? 1h30, gente. Se eu olhar 30 minutos de manhã mais 30 minutos de noite, eu consigo fazer. Mas isso é para quem deseja de verdade. E é óbvio que a gente consegue fazer isso com menos impacto, porque tem gente que tem um pouco mais de tempo e precisa um pouco mais de tempo para se elaborar. Aí a gente tem um plano de estudos de 12 meses. Como é que funciona esse plano de estudos de 12 meses? Esse plano de estudos de 12 meses aqui, a gente tem 30 minutos por dia, mais 18 se a gente for encarar os materiais complementares. Então, assim, é factível, mas precisa um pouco de organização. Por isso que a gente criou uma tabela para que os alunos não se percam. E isso aqui é bônus que está incluso nessa turma, tá bem? Essa turma aqui, essa oferta que eu estou fazendo nesse exato momento, a gente tem esse bônus aqui, junto com esse bônus, mais esse aqui que é um manual diagnóstico, mais esse aqui que é um mapa estratégico da venda, porque uma das dores maiores dos meus alunos é como é que eu vendo, mais a análise de riscos, que a galera nunca sabe o que fazer nessa análise de riscos, ela contrata, não, mas eu tenho um programinha, já tenho uma planilha, só que o risco não sabe mapear. Aí fica com metade da coisa feita, chega na hora da boletim de ocorrência, dá um problema do quê? Não sabe mapear o risco. Aí eu fiz o quê? O passo a passo de todos os riscos que você precisa olhar. O baralho aqui, os folhetos, né? O baralho dos livretos da proteção, que são as postagens, tem 366 ideias, 366 cartas com ideias reais para o que postar, para nunca mais ficar sem ter o que postar. Eu fiz da forma física, porque muitos dos meus alunos preferem essa forma física, e o painel do progresso do especialista, então. Então, aqui, ó, é hoje, que é o último dia. Eu lamento informar, eu bem que queria dizer para vocês que vai ficar aberto, que tá tudo certo, mas não é. Então, assim, a gente vai encerrar no dia de hoje. Obrigada pela confiança, obrigada por terem acompanhado mais essa semana. E se eu tiver próximas vagas, a gente vai voltar a se encontrar em lives como essa, mas não é muito comum, às vezes demora um pouco de tempo para acontecer, muitas vezes a gente nem sabe se vai acontecer, porque a gente está com outros projetos, né? E assim que a gente encerrar,
no dia de hoje. Na próxima semana a gente vai já ir para a entrega da próxima turma, a gente já vai ter o calendário, a aula de neuromarketing, os encontros todos relacionados à precificação. Vocês vão encontrar comigo, mais os professores extras, todas as aulas bônus que vocês estão tendo acesso, então já vão encaminhar para vocês. Aí eu vou parar com esse assunto aqui, que é um assunto mais público, e vou me dedicar para os meus alunos e alunas, tá bem? Me despeço de vocês, deixando meu grande abraço. É hoje o dia, depois de hoje acabou, não tem mais. E eu vou mandar uma mensagem ainda, lembrando as pessoas que vai acabar, porque depois não vão tentar, vão me mandar aquela mensagem, doutora, ainda dá para entrar? E aí eu vou ter que dizer que não, e as pessoas ficam bravas, sabe? Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, eu vou mandar uma mensagenzinha informando que isso é assim, tá bem? Um grande abraço, gente. Fiquem bem. Eu vejo os meus alunos, então encontro vocês do lado de cá. E quem não virou meu aluno, a gente se vê por aí, tá certo? Um grande abraço, galera. É hoje, hein? Toma decisão rápida.